Você já se sentiu pequeno demais para alguém que parece ter o mundo aos pés? Já pensou que não é bom o bastante e quase sabotou algo incrível por pura insegurança? Essa é uma comédia romântica leve, divertida e surpreendentemente real, que mostra que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Nesta história você vai rir, se identificar e, quem sabe, até repensar o jeito como se enxerga nos relacionamentos. Porque às vezes o maior obstáculo entre você e a felicidade é você mesmo. Fica até o fim. Você pode se ver mais do que imagina nesse casal improvável. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A coisa mais emocionante que tinha acontecido na semana de Caio até então era um passarinho que entrou voando no terminal e causou alvoroço entre os passageiros. E ainda assim, ele não chegou a ver o pássaro. Era assim, turno após turno, mesmice atrás de mesmice. Trabalhar na segurança do aeroporto não era glamuroso como parecia nos filmes. Na prática, Caio passava horas checando bagagens suspeitas, escutando desculpas criativas de passageiros e rindo das piadas repetidas dos colegas. Era uma rotina tão previsível que ele já conseguia identificar os atrasados crônicos só pelo andar. Naquela quarta-feira, porém, o destino decidiu dar uma sacudida em sua programação. Setor de bagagens. Passageira nervosa. Nível 3, informou uma voz no rádio com um leve tom de sarcasmo. Caio revirou os olhos e seguiu para o local. Nível 3 era o código não oficial entre os funcionários para briga feia com possibilidade de drama. Ele estava acostumado a gerenciar estresse alheio, mas não estava preparado para quem o esperava do outro lado do balcão. Ela estava com os braços cruzados, batendo o pé no chão, e falava com o atendente como quem comanda uma reunião de diretoria. Alta, cabelo escuro preso num coque improvisado, vestido elegante e uma postura que misturava irritação e controle absoluto. Era como ver uma deusa corporativa num momento de fúria contida. O sistema diz que minha mala foi parar em Curitiba. Curitiba. Ela repetia, como se a cidade fosse uma dimensão paralela do universo. Caio pigarreou. Boa tarde. Posso ajudar? Ela virou-se devagar e o encarou com olhos castanhos profundos. Você pode trazer minha mala de volta do além? Depende. Se o além tiver código de rastreio, a gente dá um jeito. Ela arqueou a sobrancelha. Por um momento, Caio achou que seria esculachado. Mas em vez disso, ela soltou um riso rápido. Bom, ao menos alguém aqui tem senso de humor. Faz parte do kit sobrevivência. Nome da passageira? Luna Ventura. O nome soava importante. E, por alguma razão, familiar. Caio digitou com agilidade no sistema. Em menos de 2 minutos descobriu que a mala da senhorita Ventura estava no setor de bagagens especiais, a poucos corredores dali. Boas notícias, sua mala não está em Curitiba. Está aqui mesmo, só que alguém a registrou como material delicado. Material delicado? Ela franziu a testa. Eu trouxe roupas e um secador de cabelo, não ovos de dragão. Já vi coisa mais esquisita cadastrada, disse ele já se afastando. Dá 1 minuto que eu trago seu tesouro. Ao voltar com a mala, Luna o esperava com os braços soltos e um olhar visivelmente mais calmo. Caio entregou o volume com certa cerimônia. Escova de cabelo salva. E a minha sanidade também. Valeu, Caio. Ele congelou por 1 segundo. Eu te disse meu nome? Não. Mas você tá com crachá, disse ela, apontando para o peito dele. Caio riu constrangido. Ele havia esquecido completamente do crachá, torto e parcialmente escondido na jaqueta. Claro. Olha, eu sei que é parte do seu trabalho, mas você foi gentil. Isso anda raro ultimamente. Queria agradecer de verdade. Só fiz meu trabalho. E dei sorte da sua mala não estar mesmo em Curitiba. Ela o olhou por 1 segundo mais longo que o normal. Sorte é uma coisa curiosa. Às vezes ela veste uniforme e aparece quando a gente menos espera. Com isso,
Virou-se, puxando a mala que rangia discretamente sobre o chão encerado. Caio a observou até que ela sumisse no meio dos passageiros. Só depois se deu conta de que ainda estava sorrindo. No dia seguinte, em casa, Juca, seu amigo de infância e eterno fofoqueiro de plantão, apareceu com novidades. Mano, você não vai acreditar. Aquela mulher da sua história da mala, Luna, isso, ela é famosa, diretora de marketing de uma marca gigante de cosméticos. Vi ela num vídeo ontem palestrando numa feira de negócios, falando bonito e tudo. Caio ficou parado sentindo o estômago revirar. É sério? Total. E bonita daquele jeito. Você salvou a mala de uma celebridade. E eu nem escovei o cabelo. 2 dias depois, enquanto Caio saía do vestiário comendo um pão de queijo pela metade, ouviu alguém chamá-lo. Caio. Era ela. De novo. Como se tivesse materializado ali no meio do terminal só para confundir o cérebro dele. Dessa vez, sem estresse, sem pressa. Só um sorriso no rosto e uma bolsa leve atravessada no corpo. Luna, vim te procurar. Você me salvou aquele dia, lembra? Achei que merecia um café. Ou pelo menos um papo mais decente sem interferência de malas e códigos errados. Ele engasgou com o pão de queijo. Eu. Um café? Isso. Café. Conversa. Zero burocracia. Você topa? E foi ali, com os olhos dela brilhando sob a luz fria do saguão, e os colegas ao fundo cochichando, que Caio teve a certeza absoluta. Sua vida estava saindo do piloto automático. E ele não fazia a menor ideia de onde isso ia dar. Caio não lembrava qual foi a última vez que alguém tinha convidado ele para sair sem uma segunda intenção. Chantagem emocional ou brinde de aplicativo de entrega. E ali estava Luna, parada no meio do saguão, esperando uma resposta como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Topa? Eu... Sim. Claro. Só preciso tirar o uniforme e... ser uma pessoa funcional. Respondeu ele, imediatamente, desejando rebobinar a frase. Ela riu, abrindo um sorriso leve. Sem pressa. Eu te espero na lanchonete ali fora. Caio correu até o vestiário como quem acabara de ser promovido a protagonista de um comercial de perfume. Lavou o rosto, penteou o cabelo com os dedos, cheirou a camiseta reserva, passável, e deu um tapa na própria cara para focar. Na saída passou pelos colegas que cochichavam e riam. Um deles gritou: "Vai com calma, galã. Essa aí é muita areia." Caio só balançou a cabeça, sem tempo para insegurança de terceiros. A dele já era suficiente. O café ficava no térreo do aeroporto, com mesas pequenas, luz amarela suave e um fundo musical instrumental que transformava até o barulho da máquina de expresso em algo elegante. Luna já estava sentada, mexendo o celular. Quando viu Caio, sorriu como se ele fosse alguém conhecido, como se aquilo não fosse estranho nem desequilibrado. Ele sentou-se tentando parecer confortável. Não conseguiu. "Tá mais relaxado agora?" Ela perguntou. "Defina relaxado." "Você não tá ofegante nem suando", disse apontando o copo de água que o garçom acabara de deixar. "Isso já é um avanço." Caio riu, pegando o cardápio. Leu as opções 3 vezes, mas nenhuma palavra fazia sentido. Quando o garçom apareceu, pediu o mesmo que ela, sem saber o que vinha. "Você sempre oferece café para desconhecidos do aeroporto? Só quando eles salvam minha mala e fazem piadas ruins com cara de quem não percebe que são charmosas." Ele ficou em silêncio por um segundo, digerindo. "Foi um elogio? Eu preciso confirmar." "Foi. Não se acostuma." O café chegou. Um cappuccino com canela e algo que parecia bonito demais para ele mexer. "Uau. Parece uma obra de arte", comentou. "Bebe antes que esfrie. A arte é efêmera." Essa frase é sua ou de algum livro cult que eu deveria conhecer? Totalmente minha. Mas você pode fingir que é do Caio Fernando Abreu e me dar crédito intelectual. Ele riu. E por alguns minutos, eles apenas conversaram. Sobre o trabalho dela,
sobre o aeroporto, sobre como Caio não sabia escolher filtros no Instagram e ainda usava Facebook como álbum de família. "O que você gosta de fazer no tempo livre?" ela perguntou. Ele pensou. "Assistir vídeos de receitas que eu nunca vou fazer. Jogar videogame com meus amigos. Comer pizza com minha mãe enquanto ela comenta a novela. Isso é quase fofo. Quase. Quase. Faltou o cachorro resgatado e a horta orgânica. Eu tenho uma samambaia que não morreu ainda. Conta?" Ela deu risada, balançando a cabeça. Mas aí aconteceu. Ao tentar pegar o guardanapo, Caio esbarrou na xícara de cappuccino. A bebida virou com perfeição cirúrgica no colo de Luna. Silêncio. Ele paralisou. "Meu Deus, me desculpa. Eu juro que essa mesa tem alguma maldição contra mim." Ela olhou para o vestido e depois para ele. Caio esperava uma explosão, um surto, uma chamada do RH celestial. Mas ela riu. "Bom, agora estamos oficialmente quites. Você salvou minha bagagem. Eu perdi meu cappuccino." Ele se levantou num pulo. "Eu pago outro. E uma calça nova, um vestido, um look completo. Relaxe. Não foi um Tom Ford. Eu não sei quem é esse. Mas se ele vender roupas de algodão, eu pago parcelado." Ela riu mais ainda. Depois do desastre do café, caminharam até a saída do aeroporto. Luna parecia não se importar com a mancha no vestido. Ele, por outro lado, ainda não conseguia olhar diretamente para o tecido. "Você vai mesmo querer sair comigo de novo depois disso? Vai depender da sua habilidade em carregar copos sem risco de acidente. Prometo treino intensivo com copos de plástico em casa." Ela parou em frente ao carro de aplicativo, abriu a porta e virou-se para ele. "Eu gostei de você, Caio. Foi bom rir. A gente devia repetir isso. Só que, da próxima vez, longe de líquidos perigosos." Ele sorriu, tentando conter a surpresa que ainda pulsava no peito. "Eu adoraria." Ela entrou no carro. Antes de fechar a porta, piscou e disse: "Não esquece da samambaia. Ela pode querer conhecer a minha orquídea." Caio ficou parado por alguns segundos depois que o carro partiu, rindo sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia diferente. Ainda atrapalhado, ainda duvidando de si, mas também estranhamente sortudo. O que era para ser um café casual, virou uma sequência de encontros que, mesmo com desastres ocasionais, só pareciam aproximá-los mais. Nos dias que se seguiram, Caio e Luna foram do japonês improvisado no shopping a uma feira de rua com caldo de cana e sanduíche prensado. Ela o levou a uma exposição de arte contemporânea, onde Caio perguntou, sem ironia, se uma escultura de pedra envolta em arame era uma churrasqueira conceitual. Ela chorou de rir. Ele ficou orgulhoso. A conexão crescia, mesmo que o mundo deles ainda parecesse feito de idiomas diferentes. "Você está me dizendo que nenhum dos seus amigos sabe quem é a Luna Ventura?" perguntou Juca, enquanto comia pastel com coca no sofá de Caio. "Só o Léo. E ele achou que ela era ex-BBB. Irmão, ela já saiu em entrevista na Veja. Essa mulher tem seguidores até na Suíça. E você tá aqui com essa cara de ela vai perceber a cagada e cair fora." Caio suspirou. "Porque talvez ela vá mesmo. Ela não parece o tipo. Ela parece gostar de você. Do seu jeito idiota, inclusive. Mas eu me pergunto se ela gosta mesmo ou só acha diferente. Tipo, olha esse cara todo atrapalhado, que fofo. Uma pausa do meu mundo perfeito." Juca estalou a língua. "A diferença entre você e ela não é o problema, Caio. O problema é você achar que é menos por isso." Na sexta-feira, Luna o convidou para um jantar com colegas de trabalho. Era informal, segundo ela. Tipo uma happy hour chique, com petiscos que custam o preço de um almoço completo. Caio tentou se preparar. Vestiu a camisa azul que Dona Marta dizia, te deixa com cara de gerente, e um blazer emprestado do Léo. Chegou no restaurante pontualmente, suando pelas
mãos e com o pescoço coçando por causa da etiqueta. Luna o recebeu com um beijo no rosto, animada. Mas os olhares ao redor eram difíceis de ignorar. Caio, esse é o Gustavo, diretor criativo da campanha. E esse é o Caio? Perguntou Gustavo, com aquele sorriso curioso demais para ser só simpático. Reencarne e confusão, respondeu ele tentando brincar. Gustavo riu, mas logo voltou a discutir. Estratégias de conversão digital em clusters de comportamento. Caio sorriu, fingindo entender. Pediu uma bebida, depois outra. Tentou acompanhar o papo sobre branding e storytelling, mas a única história que conseguia contar era sobre quando sua mãe confundiu streaming com estripulia e disse que ele estava viciado nisso. Depois de 2 horas, escapou para a varanda. "Tudo bem aí?" perguntou Luna, encostando-se na mureta ao lado dele. "Sim, quer dizer, mais ou menos. Você sabe que eu te admiro, né?" "Sei, mas é difícil ignorar o abismo entre a minha vida e a sua. No meu mundo, o ponto alto do mês é quando o boleto do cartão vem menor do que o esperado. No seu, é fechar uma campanha que aparece na Times Square." Ela olhou para ele por alguns segundos. Séria. "Você quer saber a verdade? Sempre. Eu passo o dia rodeada de gente que acha que precisa parecer inteligente, que mede o valor dos outros com base no cargo, na roupa, no networking. E quando chega o fim do dia, tudo que eu quero é estar com alguém que me faça rir de verdade. Mesmo que esse alguém derrube café no seu vestido, principalmente se ele fizer isso." Ela riu. "Você não tem ideia de como é raro alguém ser. Só ele mesmo." Caio engoliu em seco. Ficaram alguns segundos em silêncio. "Posso te beijar?" ele perguntou, quase sem fôlego. Ela se aproximou e o beijou como quem confirma tudo, que já vinha sendo dito sem palavras. Um beijo sem pressa, tranquilo, que aquecia e dava vertigem ao mesmo tempo. "Ok", disse ela quando se afastaram. "Isso foi oficialmente melhor que a sobremesa." Ele riu. E por um momento o mundo estava em equilíbrio, mas o efeito do beijo durou menos do que ele gostaria. Nos dias seguintes, vieram os silêncios internos. Aquelas pausas entre as mensagens, os espaços onde a mente preenchia com medo. Na terça-feira ele abriu o Instagram e viu Luna em um evento, sorrindo ao lado de um cara alto, bonito e formal demais. Era só um colega de trabalho, ele sabia, mas a voz interna já começava. Esse é o tipo de cara que combina com ela. Você é só o intervalo entre 2 homens do mesmo mundo. Na quarta, Luna mandou uma mensagem. "Luna, jantar hoje no terraço da agência. Vem?" "É ao ar livre, sem executivos. Só pizza e pôr do sol." Caio encarou o celular por minutos. "Caio, hoje vai ser puxado aqui. Melhor ficar de molho, mas espero que o pôr do sol colabore." Ela respondeu com um emoji sorrindo. Mas algo nele sabia. Ela percebeu. No dia seguinte, Juca o encontrou jogado no sofá, cercado por embalagens de fast food e culpa. "Tá se sabotando, né?" Caio não respondeu. "Você tá se escondendo porque acha que não pertence ao mundo dela?" "Porque eu não pertenço. Já pensou que talvez ela esteja tentando sair desse mundo também?" Caio olhou pro teto cansado. "E se eu for só uma fase, tipo uma pausa cômica na série séria da vida dela?" Juca bufou. "E se você for o protagonista e tá perdendo o próprio final feliz por medo de ser clichê?" Caio fechou os olhos. No fundo, ele sabia. Não era ela que duvidava dele. Era ele que duvidava de si mesmo. E isso, se continuasse assim, seria o verdadeiro motivo do fim. Caio passou a quinta-feira inteira evitando qualquer notificação no celular. Desligou os sons, silenciou as mensagens e fingiu que a bolha de vibrações não estava crescendo. No trabalho, errou o crachá 2 vezes no acesso. Deixou um carregador dentro da mochila de um passageiro e respondeu "Bom dia" para uma mulher que tinha acabado de lhe dizer "Boa tarde". Estava claramente operando no modo automático, e o combustível emocional estava no fim.
Na volta para casa, caiu direto no sofá, ainda com o uniforme. Juca chegou pouco depois com 2 pastéis e um refrigerante. Tô sentindo cheiro de fuga emocional, hein? Tô só cansado. Mentira. Você tá fazendo aquele negócio de se esconder antes de alguém ter a chance de te deixar. É a sua especialidade. Caio bufou. Ela não é pra mim, Juca. Não faz sentido. A gente vive em frequências diferentes. É tipo tentar sintonizar uma rádio com Wi-Fi. E ela te deu motivo pra pensar isso? Nenhum. Mas eu sei como essas histórias terminam. Juca mordeu o pastel com raiva. Você tá com medo de que ela perceba que você não é tudo que ela esperava, mas... E se ela já souber disso? E mesmo assim quiser ficar? É justamente isso que me assusta, respondeu Caio sem encarar o amigo. Na manhã seguinte, enquanto colocava o uniforme, recebeu uma mensagem da mãe. Dona Marta, me responde. Você tá bem com a moça bonita ou já fez alguma besteira? Ele respirou fundo e mandou um simples. Caio. Tô tentando entender as coisas. 5 minutos depois, o celular tocou. Ele sabia que não devia atender, mas atendeu. Você tá tentando entender o quê, Caio? Que tipo de gente recusa uma mulher linda, inteligente, com emprego, dentes alinhados e bom humor? Mãe, eu sou sua mãe, posso te falar umas verdades. Você vive dizendo que ninguém olha pra você de verdade, aí quando alguém olha, você corre. Decide sozinho que não é digno. Não é isso. Então o que é? Você quer viver pra sempre achando que a vida só acontece pros outros? Caio fechou os olhos. As palavras bateram como tapas dados com carinho. Mais tarde, enquanto organizava o setor de revistas no aeroporto, ouviu uma voz conhecida. Caio. Virou-se devagar. Era Bianca, a ex, do nada. Como uma notificação, indesejada da vida real. Bianca? Nossa, quanto tempo, você tá igualzinho. Até o crachá torto. Ele ajeitou o crachá sem perceber. E você tá por aqui por quê? Vim visitar uma prima. Mas confesso que queria te ver também. Fiquei sabendo que você tá... namorando. Tô conhecendo alguém, sim. A tal da publicitária que sai na revista. Caio sentiu o alerta acender. A voz de Bianca vinha adoçada, mas o veneno era conhecido. Sim. Ela sorriu de canto. Bonita ela. Estilo mulher bem resolvida, né? Só espero que ela saiba que você ainda dorme com o ventilador no modo furacão e que sua mãe manda marmita para sua casa toda terça. Ele não respondeu. Nem precisava. Ela já havia conseguido o que queria. Plantar a dúvida. No fim da tarde, Caio mandou uma mensagem para Luna. Pediu para encontrá-la. Ela respondeu rápido. Claro. Me avisa onde. Meia hora depois, ele a esperava em frente ao prédio dela, com um nó na garganta. Quando ela apareceu, de moletom e cabelo preso, parecia mais bonita do que nas festas e jantares. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, sincera. Ele hesitou. Depois, respirou fundo. Luna, eu acho que a gente devia dar um tempo. Ela não disse nada. Só o olhou. Não porque eu não gosto de você. É justamente o contrário. Mas eu tô me sentindo pequeno perto de tudo isso. Você é incrível. E eu sou o cara que tropeça, derrama bebida, responde errado. E que me faz rir, que é gentil. Que me olha como se eu fosse mais do que um cargo ou um feed de rede social. Mas e se eu não for suficiente para manter isso? E se um dia você perceber que... Caio, interrompeu ela firme, mas calma. O problema não é eu te perceber. É você não se permitir. Ele baixou o olhar. Ela respirou fundo, deu um passo atrás e disse: se você não consegue se ver como eu vejo, não tem nada que eu possa fazer por enquanto. E com isso, entrou no prédio, deixando Caio parado na calçada, como alguém que tinha acabado de devolver um presente sem sequer abrir a embalagem. O silêncio de Luna doía mais do que qualquer briga. Caio percebeu isso nos 2 primeiros dias sem mensagem, sem stories assistidos, sem café imaginado depois do expediente. No terceiro dia, foi vencido pela inquietação.
Ligou pra Juca. Eu estraguei tudo. Sim, quer pizza ou plano de reconquista? Os dois já era hora. Na noite seguinte, os dois estavam sentados na cozinha da Dona Marta, com um caderno aberto e uma caixa de bombons pela metade. Você não pode simplesmente mandar um "Oi, sumida". Isso não é 2012, disse Juca, riscando a primeira ideia da lista. E se eu mandar flores? Lugar comum. Um áudio sincero? Parecer carente. Próximo. E se eu aparecer pessoalmente? Juca levantou o dedo. Só se for épico. E com propósito. Foi quando Dona Marta, que só escutava em silêncio enquanto mexia um pudim, lançou: "Por que você não aparece no trabalho dela e se declara na frente de todo mundo? Você gosta de fazer papel de bobo mesmo." Caio e Juca se entreolharam. "Isso é brilhante", disse Caio. "E desesperado", disse Juca. O melhor tipo de gesto romântico. Na terça-feira, Luna apresentaria uma nova campanha da empresa para um grupo de investidores. Um evento importante, num auditório chique, com convidados de terno e pastinha. Caio apareceu no prédio com uma camisa social que não usava desde o casamento da prima e o blazer torto de sempre. Conseguiu entrar com a ajuda de Nina, a amiga estilosa de Luna, que depois de ouvir o plano e revirar os olhos por 2 minutos, cedeu. "Só não me faz me arrepender disso, tá? Prometo." O auditório estava cheio. Luzes baixas, telão enorme e o logo da empresa de Luna girando em slow motion. Lá estava ela, impecável, sorrindo com a mesma segurança que Caio sempre admirou. Quando subiu ao palco, o coração dele acelerou. Ela começou a apresentação com confiança. Falava de autenticidade, de conexão real com o público, de como as marcas precisavam ser mais humanas. E foi ali que ele levantou a mão. "Com licença." Todos se viraram. Luna congelou ao vê-lo no fundo da sala, segurando o microfone, emprestado da produção. "Caio, desculpa a interrupção, mas eu precisava falar. Porque se tem uma coisa que você me ensinou, é que a gente precisa ser verdadeiro." Alguém na plateia murmurou. "E..." Outro riu. "Eu sou o cara que tropeça, que derruba café, que tem medo de não ser suficiente. E eu te afastei. Por isso. Mas eu percebi que o problema nunca foi você ser demais pra mim. Foi eu achar que eu era de menos." Luna o encarava, silenciosa, intensa. "E mesmo assim você me escolheu. Me ouviu. Me viu. E eu joguei tudo isso fora com medo de não aguentar. Mas a verdade é que, se for pra tropeçar de novo, eu quero que seja com você por perto. Se for pra derramar alguma coisa, que seja vinho na sua taça. E se for pra parecer ridículo, bom, missão cumprida." Alguns risos discretos na plateia. Até o diretor de marketing tirou o celular do bolso para filmar. "Então, se você ainda quiser, me dá mais uma chance?" O silêncio virou um barulho sutil de cochichos. Luna respirou fundo, desceu do palco devagar e atravessou a sala, sob todos os olhares. Parou na frente de Caio e sorriu. "Você tá mesmo me pedindo desculpa na frente de 30 investidores? Se fosse preciso, faria isso numa coletiva de imprensa global." Ela deu uma risada baixa e então o beijou. Longo, sincero, simples. "E você ainda acha que não é suficiente?" perguntou ela, encostando a testa na dele. "Acho que eu sou, só do jeito certo." Na saída do prédio, sob a noite quente de São Paulo, eles caminharam de mãos dadas até o ponto de táxi. "Sabe que agora você tá oficialmente na minha campanha, né? De cosméticos? De verdade." Ele riu. "E a Nina? Vai me odiar para sempre?" "Um pouco. Mas ela achou o discurso fofo. Vai fingir que odiou só por orgulho. E a gente vai pra onde agora?" "Pode ser sua casa. Tô com saudade da Dona Marta. E do pudim dela." "Você fala isso pra todas. As mães? Só pras que criaram filhos que aprendem com os próprios erros." Ele parou, segurou a mão dela com firmeza e a olhou com o carinho de quem, finalmente, enxergava o próprio valor. "Obrigado por ter insistido em mim mesmo, quando eu desisti. E obrigada por ter voltado. Com direito à plateia e tudo.
Gesto romântico torto. Mas funcionou? Funcionou, e agora? Vamos cuidar da parte fácil. Qual? Ser feliz. Algumas histórias de amor não começam com fogos de artifício, mas com uma mala extraviada e um café derramado. São feitas de pausas desajeitadas, silêncios mal interpretados e gestos tortos, mas reais. E é justamente aí que mora a mágica. Não em promessas perfeitas, mas na coragem de ficar, mesmo quando se sente pequeno demais para o tamanho do sentimento. Porque amar, no fim das contas, é enxergar o outro com generosidade e, talvez mais difícil ainda, aprender a se olhar com os mesmos olhos. Caio descobriu que a verdadeira sorte não está em ganhar na loteria da vida, mas em ter alguém que acredita na sua versão mais imperfeita e te convida a fazer parte de um mundo onde você também pode ser protagonista. Luna, por sua vez, percebeu que não há currículo, feed ou status que substitua a conexão genuína com alguém que te faz rir, repensar, tropeçar e seguir em frente. E assim, entre uma piada ruim e um beijo inesperado, eles começaram não uma história perfeita, mas uma história possível. E isso talvez seja o melhor final feliz que se pode ter. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.